Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Pai do Senhor, você que está na internet, curta, comenta, compartilha, ajuda o Evangelho a chegar mais longe, a alcançar mais vidas no nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aprender um pouco com a palavra de Deus. Vamos nos fortalecer. Amém. A palavra vai dizer assim: e outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Então nós vemos aqui Jesus entrando na sinagoga, e ali na sinagoga, a Bíblia vai dizer, obrigado pastor, a Bíblia vai dizer que ele estava entrando outra vez. Isso quer dizer que ele já tinha entrado outras vezes ali, não era a primeira vez que ele entrava. Então assim eu entendo que Jesus entrou na sinagoga porque ele tinha um propósito ali, e o propósito dele entrar ali não era o propósito de ele debater, de ele confrontar ali os fariseus que ali se encontravam, que queriam armar uma arapuca para ele, porque ele já sabia que eles queriam fazer isso. Na verdade, ele entra ali porque ele estava preocupado com alguém que estava dentro da sinagoga. Isso mostra que o nosso Jesus, ele sempre está entrando dentro da sinagoga. E agora não é mais sinagoga, agora é igreja. Então todos os dias que nós chegamos na casa do Senhor, Ele vai entrar lá dentro da casa dele, porque Ele está preocupado com quem está lá dentro, e Ele quer agir com propósito ali. Porque nota-se que fala, e outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Ou seja, a Bíblia, ela faz questão de dizer que quando Jesus entra, lá dentro tinha um homem de mão mirrada. A Bíblia podia deixar para citar sobre aquele homem após, não, mas ela faz uma ligação de Jesus entrando dentro da igreja, vou colocar assim para trazer para os nossos dias, com um homem de mão mirrada que estava lá. Ou seja, Jesus, ele já foi com o alvo certo. É a mesma coisa quando ele fez o milagre na alma da mulher samaritana. A Bíblia fala que Jesus disse: é necessário passar por Samaria. Era necessário. Por que era necessário? Porque Jesus tinha um propósito com Samaria. Mais do que com Samaria, primeiro ele tinha uma mulher samaritana que seria a pregadora daqueles dias. Amém. Então venhamos entender que todas as vezes que nós estamos dentro da casa do Senhor, Ele já está ali preocupado conosco. E no 2 vai dizer: estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. Então nós que Jesus entra, e possivelmente conjecturando e imaginando com a nossa mente de pregador, esse homem da mão mirrada já foi colocado ali de propósito. Porque nota-se que está escrito aqui, ó, estavam observando se curaria no sábado para acusar. Então, Jesus entrou. É como se Jesus estivesse aqui. Para falar, coloca já o homem da mão mirrada aqui na frente, aqui, ó, para que fique bem aos olhos dele. Mas conforme ele estiver ministrando, já vê aquele homem da mão mirrada. Vamos ver se ele vai ter coragem de curar em sábado. O que nós aprendemos trazendo para os nossos dias aqui, que o inimigo, ele sempre vai querer armar alguma situação, alguma ocasião para querer provar a nossa fé. Aqui ainda era dentro da própria igreja, dentro da sinagoga, dentro do lugar de fé. Isso mostra também que Satanás não escolhe lugar para trabalhar. Jesus já tinha enfrentado ele lá no deserto, através do próprio Satanás, o próprio diabo. Ali apareceu para ele, todo manifestado.
Mas agora não, agora Satanás, ele adentra, ele possui homens que tinham conhecimento. Então isso quer dizer que não tem como para Satanás. Até homens do conhecimento, mas um conhecimento distorcido, ele pode usar para querer confrontar aquele que está com a palavra. Eram homens que tinham entendimento, eles já estavam prontos para acusar Jesus antes mesmo de Jesus fazer algo. Então isso já mostra que muitas pessoas elas já vão querer nos acusar, independente de nós acertarmos ou errarmos. Jesus aqui nem tinha feito nada ainda, mas já estavam prontos para acusar Jesus. Então isso mostra que muitas das vezes, independente da nossa postura, Satanás vai preparar pessoas para querer o nosso mal. Por isso que nós estamos aqui hoje, buscando a presença de Deus para quê? Para nos revestir do poder do Espírito Santo, para que nos dê sabedoria e autoridade, para que nós, quando venhamos ser confrontados pelo inimigo, nós saibamos tomar a atitude correta. E no 3 vai dizer: e disse ao homem que tinha amomiado. Olha que interessante, né? Aqui o texto não vai dizer se ele pregou primeiro, o texto não vai dizer se foi no começo da mensagem ou foi no final, mas quem escreveu ali o livro de Marcos, o discípulo, que na verdade muitos dizem que foi Marcos foi o que escreveu, né? Mas na verdade não foi Marcos que escreveu, não foi. Marcos foi escreveu, mas na verdade não foi o que ditou as palavras, né? Então ele fala o que aqui? E disse ao homem que tinha a mão errada: levanta-te e vem para o meio. Ele fez questão de tomar a atitude correta para aquele que precisava do socorro, para aquele que precisava do cuidado, para aquele que precisava da misericórdia. Ele não se omitiu, ele não se escondeu, ele não se preocupou com aqueles homens que iam falar dele, com aqueles homens da lei, o que iam dizer dele. Ele podia ter falado: não, peraí, se eu falar, se eu orar, eles vão querer dizer que eu sou herege, que eu não sou o homem de Deus, então eu vou me calar. Não, Jesus vai e faz o que tinha que fazer. Então, nós aprendemos o quê? Que nós não podemos nos omitir diante daquilo que Deus coloca na nossa frente. Amém. Verdade. Às vezes nós estamos num lugar e Deus mostra ali um homem da mão mirrada, uma mulher da mão mirrada, simbolizando o quê? Alguém que Deus quer nos usar para levar algo para ela. Às vezes uma oração, uma cura, uma palavra, como aconteceu esse dia com a pastora. Nós não podemos nos omitir. E digo mais, nós temos que agradecer e glorificar quando isso acontece, porque isso é Deus mostrando para nós que Ele tem um chamado e que o nosso chamado está ativado. Amém. Glória a Deus. Porque a pior coisa que tem para cada um de nós, querido, é quando nós não vemos mais o agir e o manifestar de Deus no nosso dia a dia. De que forma, pastor? Da forma que de repente no meu dia a dia eu não falo mais de Jesus para ninguém. No meu dia a dia eu não recebo inspiração para dizer algo para uma pessoa. No meu dia a dia eu começo a viver de uma forma humana somente, mecânica somente, e eu não vejo mais o agir do Espírito Santo através da minha vida. Isso tem que nos preocupar. Isso tem que acender uma luz de alerta na nossa vida e falar: Senhor, o que está acontecendo? Eu quero ser um instrumento. Eu me recordo, a nova conversão, o novo convertido é algo tão maravilhoso, né? Eu me recordo que teve um dia que eu estava andando na rua, e quando eu passei por uma moça que era irmã de um amigo que eu conhecia, o Senhor falou: fala para ela isso. Foi uma das primeiras experiências, e eu parei assim, falou: fala isso. Eu não recordo alguma coisa da vida dela,
parei, não, Deus manda te dizer isso. Ela começou a chorar. Aí, obrigado, eu estava buscando essa palavra, peguei e fui embora. Eu falei com o irmão dela, irmã do Alan, ficaram locador. Então, queridos, nós temos que buscar desse relacionamento para que o Senhor possa estar conosco no dia a dia, para que dentro do supermercado, na fila do supermercado, no açougue, no ônibus, onde nós estivermos, que o Espírito Santo continue nos impulsionar para que nós possamos continuar a ser instrumentos da mão dele. Ele nos intimida, e aí entra o ponto que nós temos que aprender também. Quando Deus der a direção, nós não podemos intimidar, porque se Ele dá a direção, nós nos intimidamos. Ele dá a direção, nós nos intimidamos. Ele dá a direção, nós nos intimidamos. Vai chegar o momento que Ele vai parar de dar a direção. Porque muitas vezes o próprio inimigo usa no nosso consciente para falar: não, isso é coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça, é Deus. Você não saiu da sua casa pensando: como que eu sei que é Deus, pastor? Nós estudamos sobre profecia lá no seminário. O profeta, o pastor, ele instruiu: como que eu sei que é a minha mente, ou é o Espírito Santo, ou é o diabo? Primeiro, eu faço descartar. O diabo, ele nunca vai te dar uma direção para fazer o bem para alguém. Já descartou. E a minha mente? Porque pode ser a minha mente, algo que eu penso. Duas coisas. A primeira, depende se você saiu da sua casa e falou assim: ah, quando chegar no supermercado, eu estou uma pessoa lá. E com aquela pessoa, quando ela chegar, eu vou dizer algo para ela. Normalmente não. Você sai da sua casa, você vai fazer, nem imaginando quem você vai encontrar no mercado. E outra, a segunda e mais importante, que eu entendo que é o Espírito Santo, é que ele vai interromper um pensamento lógico para te dar uma ação dele. Então, muitas vezes você está pensando na conta, tem que pagar aquilo lá, tem que fazer não sei o quê, aí passa a pessoa, você nem pensa a pessoa depende dos grupos, mostra, parece que a pessoa brilha, parece que a pessoa cresce na sua frente. É Deus mostrando. Pessoal, fala, ora, cada um Deus vai dar uma direção. Então, nós não podemos nos paralisar. Jesus não se paralisou aqui diante de um homem que estava paralisado, não totalmente, mas as mãos. E eu vi esse texto é bom para o dia de hoje, que é culto de ensino e oração profética. Esse homem estava com o ministério profético dele destruído, a mão dele estava mirrada, ele não tinha o poder de agir, de tomar ações. Então, esse homem também representa o ministério profético que o inimigo quer parar. Satanás, ele não quer que Jesus ative o ministério profético no nosso meio. Então, o que ele vai fazer? Vai deixar que nós venhamos ver as pessoas mirradas e não tomarmos ação. Mas não foi isso que Jesus fez. O que ele fez? E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Jesus podia pegar e fazer assim, ó. Ele está ministrando lá e ele pegava e fazia só assim, só. E aquele homem já se curava. Ninguém nem percebeu. Não. Mas ele fez questão de chamar o homem para a frente. Ou seja, ele quis mostrar que ele ia fazer um milagre naquele homem, que aquele homem ia ser curado e que ele não omitia tanto a fé dele como quem ele era. Ele já estava começando a mostrar os sinais. Então, nós temos que termos coragem para agir com ousadia, sem nos preocupar com o que vão falar. Ah, mas o que vão dizer de mim? Ah, mas vão chamar de louca. Está vendo aquela frase? Fale bem, eu falei mal, mas fale de mim. É desse jeito. Não precisa se preocupar. Foi o Senhor que mandou, foi o Senhor. Então, deixe que Ele vai direcionar. Deixe que Ele vai tomar a responsabilidade para Ele. Não precisamos nos preocupar. Ele chama aquele rapaz
para o meio. Aqui mostra também que Jesus ele gosta de trabalhar com o processo. Primeiro ele chama o rapaz para o meio, para depois então ele curar. Ele não cura primeiro. Ele chama o rapaz para o meio, o rapaz está lá no meio. O rapaz fica parado, imagina, o rapaz para lá, olha para Jesus. 4. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? O rapaz parado aqui e Jesus pregando. Depende do que o rapaz falou, acho que vai nos aquecendo. Talvez o rapaz não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E eles se calaram. Na verdade, Jesus já falou essa palavra com significado. Ele já foi trazendo uma simbologia do rapaz, a mão dele que estava mirrada, estava morta, sem vida de movimento. Então, quando Jesus já está falando isso, ele já está se referindo ao rapaz. Porém, o rapaz nem entendeu o que ele estava falando. E eles fizeram-se o quê? Eles se calaram. Talvez eles já não responderam, porque já entenderam que Jesus já estava falando aquilo para ver se ele desse a resposta falando: ah, não, salvar uma vida não é lícito. Mas eles se calaram, porque eles seguiam não só os mandamentos de Moisés, mas as 613 subleis, que muitas delas foram acabando sendo criadas pelos próprios homens, e não eram os 10 mandamentos legítimos de Deus. Então eles se calam. E tem aquela frase que fala: quem cala, consente. Então, eles querendo dizer um não através do silêncio deles, praticamente eles disseram sim, porque eles não se oporam àquilo que Jesus estava falando. Porque Jesus aqui já estava dando a dica. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem? Ou seja, ele está dizendo que ele ia fazer o bem ali, ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Ele podia falar assim: fazer o mal não, matar não, mas fazer o bem sim. Mas eles não falam nem do mal, nem do bem. Então Jesus faz o quê? E olhando para eles em redor, com indignação. Aqui ó, texto por texto. Porque ele ficou indignado. Ficou indignado primeiramente por quê? Porque ele sabia que aqueles homens estavam armando para pegar Jesus numa arapuca. Ficou indignado também porque aqueles homens podiam fazer o mal não, Senhor, mas o bem sim. Eles também não falaram. E o homem está ali parado, exposto. E Jesus está falando isso daqui. Mas o rapaz já estava no meio. Jesus já estava dizendo: eu vou fazer algo. Olha que forte. Mas o rapaz estava parado. Não é porque nós estamos parados que Jesus não vai fazer algo. De repente, Jesus está nos expondo. Já pensou? Já notou? Que às vezes fala assim: nossa, parece que Jesus está me expondo. Aquela pessoa: ah, mas eu me expôs no ridículo. Tem situação que Deus, Jesus, permite nós passar, que parece que nós estamos nos expondo a troco de nada. Esse homem estava parado lá, exposto, Jesus estava falando, os homens da lei não respondiam e nada acontecia. Muitas das vezes é assim como na nossa vida. Parece que nós estamos nos expondo, parece que nós estamos obedecendo o que Jesus pediu, mas nada está acontecendo. Mas isso não quer dizer que nós não venhamos estar dentro do propósito de Deus. Aquele homem estava parado, exposto, mas ele estava dentro do propósito. Amém. Às vezes nós estamos parados, às vezes nós estamos expostos, mas nós estamos dentro do propósito. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da natureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. Então, como eu disse ali, Jesus podia vir, está falando com eles, curar aquele homem disfarçado, isso é uma cura, e continuar falando com o povo, mas não.
Primeiro ele trouxe o homem à frente. Quem quer receber um milagre de Jesus, ele tem que aceitar o chamado, se expor. Quer receber o milagre de Jesus, se expõe. Vem à frente. Quer receber o milagre, o que mais Jesus fala? Estende a sua mão. Ação de obediência e de fé para com o que Jesus está falando. Jesus não podia falar, não precisava falar para ele, estende a mão. Jesus podia falar para ele, orar para ele, falar, ser curado. Tenha sua mão curada. Mas Jesus quer que nós mostremos para ele onde está a dor. Jesus quer que nós mostremos para ele onde está a dificuldade. Por que nós estamos aqui, viemos aqui orar? Porque Jesus quer que nós venhamos estender a mão em intercessão e também em ação em favor daquilo que nós achamos importante para nós. Estende a mão. Hoje é dia de eu e você, nós estendemos a mão em favor daquilo que é necessário para destravar áreas da nossa vida. Aquele homem tinha um ministério profético dele travado, a mão dele não movimentava. Isso quer dizer que aquilo que não está sendo movimentado, aquilo que não está ativo, agindo na nossa vida, é isso que o Senhor vai querer trabalhar em nós. Mas para isso nós temos que estender a mão, nós temos que nos expor, nós temos que declarar para Ele. E ele, o rapaz, o homem, estendeu a mão. Aqui é dentro da revelação. Ele podia falar, não, Jesus, você já me expôs, me trazendo aqui na frente. Todos sabem que eu tenho a mão errada. Você vai me expor mais ainda, todos olhando para mim. Imagina uma pessoa vergonhosa, imagina esse lugar todo lotado, vamos fazer a conjectura. A pessoa vem, nós não sabemos se era uma pessoa desinibida ou era uma pessoa mais constrangida. Então só o tempo que Jesus está falando com a pessoa parada, você vai ver que naquele momento a pessoa tem até vontade de querer voltar para o lugar. Jesus, não, fica aí. Agora, como se bastasse, Jesus olha, estende a mão. Aquele homem podia sentir que Jesus, além de estar expondo ele, agora estava querendo ridicularizar ele, porque ele tinha a mão errada. Como Jesus quer que eu estenda minha mão, para todo mundo ver que eu tenho a mão errada? Muitos aqui já sabem, mas outros ainda vão olhar para mim e falar, olha lá. Só vamos viver o milagre se tivermos coragem de agir aonde muitos teriam vergonha. Talvez se fosse outro, falasse, não, Jesus, olha para mim, o que o Senhor quiser, vai para mim aqui, não põe ele na frente, não. Jesus põe na frente, não deixa estender a mão. E ele a estendeu, então, ou seja, ele obedeceu o que Jesus falou. De alguma forma, ele entendeu que Jesus tinha um propósito de estender a mão. Então ele estende a mão, quando ele estende a mão, e foi-lhe restituída a sua mão como a outra. O que isso quer dizer? Que o milagre, ele só vai acontecer se nós estivermos em movimento, em ação. O que aconteceu lá quando Jesus multiplicou a água em vinho? Quando pegaram os cântaros, era só cântaro com água. Aí Jesus vai e leva o mestre de sala. Eles vão e levam ao mestre de sala. Quando chega no mestre de sala, a água se transformou em vinho. Ou seja, no caminho, no movimento, na ação da obediência a Jesus, a água se transformou em vinho. Então isso quer dizer que enquanto nós estamos nos movimentando, agindo na obediência do querer de Jesus, o milagre está se manifestando, o milagre está acontecendo. Glória a Deus. Muitas das vezes nessa noite fria parece que nada está acontecendo, mas no mundo espiritual o milagre está acontecendo. Amém. No início, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia, pairava sobre as águas. Aleluia. Então, desde o início, Jesus sempre trabalhou com movimento. Jesus nunca trabalhou com paralisia. Então,
e foi-lhe restituída a sua mão. Detalhe, a Bíblia faz questão de dizer, como a outra. Isso quer dizer perfeita, não teve diferença. Ele ter restituído a mão, um dedo ficar torto ainda, a mão ter voltado ao normal, mas algo não, igual a outra, ou seja, restituiu perfeitamente, completamente. E no 6, para concluir, o tempo certinho. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Eu vi uma frase essa semana que eu postei no estado, não sei se gravei, é de um pensador, não lembro qual pensador que era, mas fala, a frase fala assim, não quer que ninguém fale nada de você, não quer ser criticado, e que nem ninguém fique bravo com você, mais ou menos assim a frase. Ele fala assim, é simples, não faça nada. Então, não quer ser exposto, não quer receber crítica, não, é só não fazer nada. Só que aquele que não faz nada, também ele vai ser um nada. Então, entre eu fazer, errar e acertar, eu prefiro fazer. Pode ser que eu erre, pode ser que eu seja criticado, mas em algum ponto da minha vida eu vou acertar. E quando eu acertar, isso vai glorificar o nome do Senhor. Há uma frase que fala assim, melhor, essa frase eu trago comigo desde antes de eu ser convertido ao Senhor. Essa frase é assim, melhor é a alegria de um sonhador do que a frustração de alguém que nunca sonhou. Melhor é a alegria de um sonhador do que a frustração de alguém que nunca sonhou. Por quê, pastor? Porque se você sonhou, se você agiu, se você tentou, pelo menos você viveu experiências para poder contar. Pedro, quando está pisando sobre as águas, andando no sobrenatural do Espírito, movendo sobre as águas, o Espírito Santo trouxe agora, concordância, porque se movia sobre as águas, Pedro se movendo sobre as águas. Pastor, mas depois ele afundou. As pessoas criticaram, nossa Pedro, como você afundou? Pedro podia dizer assim, bem não rapaz, você só viu que eu afundei, mas você não viu que eu andei sobre as águas, né? Mas é sempre assim. O andar sobre as águas, ninguém vai olhar quando você está andando sobre as águas. Na hora que você afundar, ele afundou. A coragem que você teve para andar sobre as águas, ninguém fala. Ninguém quer falar, né? Então, não se preocupe com o momento que você afundar. Se preocupe com o tempo que você estava em pé, vivendo o sobrenatural de Deus. Aleluia. Para Deus isso que importa. E eles queriam o matar. Por que queriam matar Jesus? Porque Jesus fazia a diferença. Naquela outra frase, que árvore que não dá fruto, ninguém atira pedra. Jesus fez uma comparação também, né? Sobre a árvore, falando acerca disso. Que a árvore, Jesus fala sobre o fruto, não fala sobre as folhas. Então quer dizer que a árvore, Jesus não procura boniteza, Jesus procura frutos, representando vida, representando ação, representando frutificação. Essa palavra eu estava procurando. Às vezes pode olhar para nós até nos ver meio feinho, meio sem folha, meio despenado, mas se tem fruto, acabou. Estamos dando o propósito do Senhor. Amém. Lembrando que fruto nem sempre são folhas. O que representa a folha, pastor? Na árvore, enchimento, coisa grande. E o fruto, a folha, todo mundo vê. E os frutos? Às vezes o fruto não se vê, porque os frutos ficam debaixo das folhas. Então, fiquemos despreocupados. Não precisamos mostrar folha, precisamos mostrar fruto. Qual vai ser o fruto, pastor? O fruto
vai ser as almas que socorremos quando ninguém queria socorrer. O fruto vai ser a oração que nós fizemos por alguém quando ninguém queria orar. O fruto é a ação de nós buscarmos ao Senhor quando ninguém queria buscar. Isso é fruto. Então, por isso que Jesus disse, ele chegou, também falando de árvore, Jesus usou muito árvore como exemplo. Ele chegou e viu uma árvore, e não era a época que a árvore dava os frutos. E quando ele chega lá e vê que a árvore não tinha fruto, ele amaldiçoou aquela árvore. Os homens ficaram assustados com ele. Por isso que a palavra fala que nós devemos dar fruto em tempo e fora de tempo. Jesus, ele não estava bravo com a árvore, ele só usou aquela árvore de simbologia para mostrar para os discípulos que tinham que estar preparados para dar fruto em todo o tempo. Eu e você aqui hoje estamos dando fruto. Muitos podem não ver, mas só eu e você estamos aqui. Nós estamos andando no sobrenatural, no movimento das águas, sobre as águas, movimentando e gerando milagres no mundo espiritual, onde ninguém está vendo, mas o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele está vendo. Amém. Você que está na sua casa, Jesus está te chamando, vem para o movimento. Quem sabe você lá no mundão não gostava dos movimentos, né? Movimento para a direita, para a esquerda, né? Para o passivo. Mas Jesus fala para você, agora não vai ser no passivo não, agora vai ser na beira do caminho, se levantando e seguindo para viver o sobrenatural. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus te convida para estender a mão e viver os milagres que Ele tem preparado para você.